No programa de hoje, a convidada é a linda Fabiana Xavier. Tudo bem, Fabiana? Tudo bem. Fabi, você é dentista e passa o dia usando aquela máscara cirúrgica. Qual é o segredo para conseguir destacar a beleza no meio dessa camuflagem toda? Geralmente eu foco a maquiagem nos olhos, que é uma região em que a máscara não interfere. E eu continuo durante o dia com um olhar mais descansado, mais vivo. E eu continuo passando essa tranquilidade. Então o nosso próximo convidado vai deixar você com olhos de gata. É o consultor criativo de Intense Sadi Consati. Ele preparou um look para você que vai deixar sua pele maravilhosa e seu olhar ainda mais marcante. Vamos lá? A Fabiana é dentista e designer do sorriso. Ela precisa estar sempre impecável, né? Para que os seus clientes possam se inspirar. E ela gosta muito de valorizar a maquiagem dos olhos, porque às vezes ela usa muito tempo a máscara, né? Então os olhos é o que aparecem mais e a gente vai fazer uma maquiagem realmente para realçar esse olho maravilhoso. Ao mesmo tempo, como ela trabalha com sorriso, a gente tem que caprichar na boca, né? Então a gente vai passar um batom lindo que combine com o tom de pele e que realce também a boca. Foco nos olhos, foco na boca, mas mantendo o equilíbrio. Vamos começar? Então, E você também pode fazer essa make em casa. Eu vou começar a maquiagem dos olhos inspirada nos anos 60. Então eu vou começar usando uma sombra neutra, que é a cor número 25 da linha Intense, e eu vou aplicar ela em toda a extensão da sua pálpebra. Essa parte móvel que você movimenta, abre e fecha, tá, Fabiana? Então ela é um pouco mais clara, e aí a gente cobre toda essa extensão. Com o auxílio do pincel de esfumar, esse redondinho, eu vou suavizar o contorno aqui no côncavo, para diluir um pouquinho essa sombra. É super fácil. Porque maquiagem para trabalho não pode ser muito complicada, né? Normalmente o tempo é super corrido, então tem que ser simples, prática, mas que dê um efeito. Então a gente coloca essa cor neutra em toda a pálpebra do seu olho. Agora eu vou reproduzir aqui do outro lado. Agora eu vou pegar uma sombra marrom, cor número 36, com um pincel de esfumar redondinho, e a gente vai marcar o seu côncavo, que é uma característica típica dos anos 60. Então a gente traz esse resgate, mas de uma forma mais moderninha, mais atualizada. Fecha o olho. Ó, a gente encaixa o pincel aqui no seu côncavo, e eu vou marcar até para dar profundidade ao olhar. Isso é fundamental quando a gente quer realçar os olhos, né? Criar uma profundidade. Então eu dou uma escurecidinha de leve, a gente faz esse movimento na horizontal de vai e vem. Pode insistir bastante. O seu olho tem a pálpebra super boa, tem um espaço ótimo, generoso. Então o efeito fica realmente bonito. E aqui eu vou trazer um pouquinho para fora para prolongar a extensão do olho. Agora eu pego uma haste flexível para tirar os excessos, né? Porque eu não quero nada marcado. Então é super bom a gente utilizar uma haste, porque a gente dilui bem os contornos para deixar bem bonito. Agora eu vou para a terceira sombra, que é uma sombra iluminadora, um tom de pérola lindo, cor número 11, que eu vou aplicar. Primeiro, eu vou iluminar o seu olhar aqui em cima, no côncavo da sua sobrancelha, para dar esse pontinho de luz, e é só nessa parte que ele dá a curvatura aqui, né? Isso ajuda a levantar a expressão do olho, valoriza e fica super bonito. E esse tom de pérola é incrível. Agora eu vou depositar um pouquinho dessa sombra no centro da pálpebra. Bem no centro, tá sentindo aqui? Né? A gente põe esse pontinho e dá uma diluída. Isso vai ajudar a realçar ainda mais o olhar e abre o olhar. Eu acho que esse efeito fica super charmoso e é super fácil de fazer. Só depositar no centro da pálpebra e puxar levemente para as laterais. À medida que você vai piscar os olhos, que você vai abrir e fechar os olhos, você vai ter um efeito de luz no centro da pálpebra, que é lindo, moderno e super discreto ao mesmo tempo. E agora a gente vem com o lápis para fazer aquele efeito delineador anos 60, né? Normalmente a gente faz isso com delineador de tinta, mas como é uma maquiagem pro dia, e não que você não possa usar um delineador de tinta, mas é uma versão nova que eu quero mostrar para vocês, que com o próprio lápis a gente consegue fazer isso. E para quem não tem muita habilidade, meninas, para fazer delineador líquido, comece fazendo com o lápis, que o efeito é super legal e vocês vão aprender a fazer mais fácil, ok? Eu vou começar o delineador então com lápis preto. A gente tem a opção de fazer com marrom ou com preto. Já que a gente fez uma sombra bem neutra, leve, um pretinho básico pra arrasar, não é verdade? Ok. Eu gosto de começar o traço no meio do olho, tá? Começa aqui no meio do olho, vou puxando pra fora. Depois que eu fiz do meio pra fora, eu vou puxando do meio pra dentro. E aí eu vou afinando, porque do meio pra dentro o traço tem que ser mais fininho. Então, eu acho que funciona
melhor dessa forma. Eu particularmente consigo fazer melhor dessa forma. Não se preocupe em fazer o traço tão perfeitinho aqui, porque a gente ainda vai esfumar isso. Né? Então, primeiro eu gosto de fazer a base, o contorno do começo dos cílios até o final. Agora eu vou sujar este pincel de cerdas bem fininhas, né, no lápis preto, pra gente dar uma esfumadinha. Então, vou esfumar aqui de dentro, do meio pra dentro e depois do meio pra fora. Você tá vendo, Fabiana, que eu fiz o traço somente no seu olho. Começa fininho e acaba no final. Esse é um traço clássico de olho normal. Agora a gente vai fazer a evolução para aquele efeito dos anos 60, que é puxar pra fora e alongar pra cima ao mesmo tempo. Ok? E aí é super fácil. Vocês vão colocar o lápis aqui embaixo, no cantinho do olho, onde finaliza os cílios. E aí a gente vai puxar ele pra fora, mas subindo aqui em direção ao finalzinho da sobrancelha. Agora o próximo passo é a gente alongar. Então a gente vai puxar o traço levemente pra cima e pra fora ao mesmo tempo, tá? É super fácil. Na verdade, você vai encaixar o lápis aqui embaixo, bem no cantinho onde termina os cílios, onde encontra o olho com a parte de baixo, e a gente traz o lápis pra cima e pra fora ao mesmo tempo. Agora, com o mesmo pincel que eu esfumei, eu venho de baixo e vou puxando pra cima pra afinar a ponta. Uma haste flexível sempre ajuda você a limpar o excesso de lápis aqui e deixar ele mais retinho, tá? Pode fechar o olho, ó, você vem de baixo e traz ele de baixo para cima. Aí ele vai tirar o excesso e vai deixar o risco certinho para cima. Agora eu vou pegar o pincel de aplicar a base com um pouquinho de corretivo e a gente vai passar aqui embaixo para limpar e dar uma definição maior ainda para o traço. De dentro a gente puxa ele para fora. Agora eu vou voltar com a sombra iluminadora, a mesma que a gente usou logo abaixo das sobrancelhas, com um pincel um pouquinho mais fino para fazer um ponto de luz no canto interno dos seus olhos, tá? Pode abrir o olho, ó, eu vou depositar bem nesse cantinho aqui e vou trazer um pouquinho para baixo. Isso aqui dá um charme todo especial. O próximo passo é a gente finalizar os olhos com máscara para cílios. Eu escolhi a versão alongadora, pra gente alongar e deixar os cílios bem curvadinhos, tá? Eu gosto sempre... Pode olhar para baixo, Fabiana. Isso. Eu gosto de vir aqui da raizinha, puxar para cima e alongar bem os cílios, para eles curvarem o máximo possível. A máscara para cílios, quando a gente usa delineador, é super importante, porque ela ajuda a dar o contorno na parte superior e evidencia ainda mais a parte de cima dos olhos. O próximo passo é o blush, para a gente trazer um pouquinho de cor saudável para o rosto, né? E o blush é sempre fundamental, não dá para abrir mão dele de jeito nenhum. Eu escolhi a cor 1, que é um tom mais de pêssego, e ele é mate, ele não tem brilho. Então eu acho que é super apropriado para o contexto do seu trabalho e tal. Mesmo quando você colocar a máscara, ele, né, vai transferir menos. Quando um blush tem muito brilho, enfim. Eu vou pegar com o pincel, vou tirar o excesso. E aí a gente vai aplicar aqui no alto da sua maçã e eu vou puxar ele levemente em direção às têmporas, tá? Deposita ele aqui na frente, no alto da maçã. E aí eu vou subindo com ele um pouquinho em direção às suas têmporas. E aqui é importante pegar pouco produto, né? Esfumar bastante na pele para que ele não fique marcado, que ele não fique com definições, né? Com fronteiras, eu sempre falo isso. Então é legal a gente esfumar bastante. Quanto mais você esfuma também, mais tempo ele vai fixar na sua pele e vai durar o dia todo. Fabiana, então este é o pincel, né? Que é um pincel de aplicar base pó. Eu venho com ele, diluindo as laterais e eventualmente tirando o excesso, se você achou que ficou demais. Mas eu gosto de passar aqui nos contornos para dar aquela leveza e tirar as marcações. E pra gente finalizar essa maquiagem e realçar ainda mais a boca e o sorriso da Fabiana, afinal de contas, né, ela trabalha com isso, né? Então ela tem que valorizar para seus clientes se inspirarem no seu sorriso. Não é verdade? Então eu escolhi um dos meus batons favoritos da linha Intense, 343, um coral maravilhoso. Vamos ver como é que fica, Fabiana? Vamos lá. Agora com o pincel,
Eu vou dar um acabamento pra gente definir bem o contorno. Uau, Fabiana, eu acho que esse sorriso agora está digno de uma designer do sorriso. Muito obrigada. Não adorei. está? Tá lindo, adorei mesmo. Demais. Valorizou. Valorizou, é um tom na medida pra você usar durante o dia, pra você usar pra trabalhar, né? Combina super bem com o seu tom de pele clara. Verdade. Adorei. Que Muito massa. obrigada. E aí, meninas, gostaram da maquiagem? Quero ver todo mundo fazendo igual agora, hein? Um beijo e até o próximo. Então, Fabiana, gostou da maquiagem? Ai, adorei, ficou lindo. E o que você mais gostou? Eu adorei o delineador que levanta o olhar. Realmente, esse efeito fica maravilhoso em você. Tem que usar sempre. Ai, com certeza. E para deixar esse look ainda mais charmoso, um toque de florata Obrigada. para você. E você de casa encontra todos esses produtos numa loja ou através de uma revendedora ou boticário.